Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do PB Desporto. Destaques deste vídeo. Brasileiro começa com surpresas e vitória do Flamengo diante do Palmeiras no jogo mais aguardado da primeira jornada. Aqui na Europa, a conquista do Chelsea na final da Champions League. Em Portugal, o Sporting vai ao mercado para reforçar o elenco para a próxima temporada. Isso e muito mais informações aqui de Portugal, do Brasil e pelo mundo. E é claro, o nosso bate-papo com Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro. E no quadro Personagens do Futebol, a segunda e última parte do Flamengo de Zico, Júnior, Leandro e companhia. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. O Campeonato Brasileiro começando com várias surpresas, times considerados favoritos perdendo seus jogos e o Flamengo derrotando o Palmeiras e mantendo uma invencibilidade diante do Clube de São Paulo, que dura já quase 4 anos. Vamos falar muito mais do Campeonato Brasileiro e outras informações daqui a pouquinho. Fique ligado aqui no PB Desporto. Vamos agora ao nosso bate-papo do PB Desporto com Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro. Começando por você, Moraes, vamos abordar a primeira pauta, que é sobre essa conquista, para muitos uma surpresa, uma grande surpresa, o Chelsea derrotando o City na final, realizada aqui na cidade do Porto no último sábado, mas o Chelsea é equipe grande, né? E final é final, né, Moraes? Olá, Júnior, tudo bem? Um abraço para você que está ligado aqui no PB Desporto. Olha, essa conquista da Champions League por parte do Chelsea foi um resultado interessante e importante até para o time inglês, que no clássico diante do Manchester City conquistou essa vitória com esse título, que é o segundo na carreira dentro da Champions League do time do Chelsea. Eu acho que foi um resultado até certo ponto pela rivalidade dentro do futebol inglês, até certo ponto um resultado aceitável, mesmo que eu estivesse apostando no Manchester City. Eu achava que esse time tinha mais condições, mais probabilidades de conquistar exatamente esse título, mas não deu. E aí a conquista ficou na Inglaterra, mas com aquele que não era apontado como favorito, que terminou conquistando a competição. Mas quando se trata de equipes que disputam o campeonato inglês, qualquer que seja o resultado, pode ser até considerado normal. É que no momento a fase do City era uma fase melhor dentro do futebol. Por isso que todo mundo estava apostando que o título ficaria com o time do Pepe Guardiola. Tá certo assim, Júnior? Moraes, uma final, ainda mais com 2 times grandes, 2 times tradicionais do futebol inglês, não dá para a gente apontar realmente. Muita gente fala, vai ficar no muro. Não, mas é num jogo desse de 2 equipes gigantes. O City é lógico que é um time que tem mais talento, joga um futebol mais bonito, né? Tem um técnico super renomado, mas o Chelsea não fica atrás, né? E é bom lembrar que nos últimos confrontos tem tido sucesso diante do City, como foi o caso nessa grande final. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, a sua análise dessa final e dessa conquista, a segunda do Chelsea em sua história da Champions League. Esse título do Chelsea decorreu de um incontornável nó tático do treinador alemão Thomas Tuchel, no atual campeão da Premier League. Com efeito, o Manchester City de Pepe Guardiola não encontrou espaço para se desvencilhar da arapuca armada pelos Blues londrinos de Stamford Bridge,
comandados nas quatro linhas pelo talento do meio-campista francês N'Golo Kanté. Sem seu arquiteto De Bruyne lesionado na etapa inicial, o City das consagradas variações tático-estratégicas de Guardiola sucumbiu na jogada meteórica de Havertz, com assistência magistral de Mount, ao driblar o brasileiro Ederson guarda-valas do Citizens e marcar o gol do título no fim do primeiro tempo. Por sinal, primeiro e único do jovem alemão no torneio de clubes europeus. Sem dúvida, a armadilha de Tuchel obrigou Guardiola, sem sucesso, no curso da fase final, a desesperadas alterações em seu desenho de jogo. Não à toa, por consagrar nessa finalíssima da Champions League magistral regularidade como condutor das ações de contraofensiva do Chelsea na temporada 2020-2021, Kanté, 30 anos, é potencial candidato ao próximo troféu FIFA de melhor do mundo, na disputa francesa com seu compatriota Mbappé, Antônio Júnior. Olha, Antônio Manuel Góes, um fato que vale a pena a gente citar aqui dessa final é o Thiago Silva. Mesmo se lesionando, vai ficar um tempo parado, mas ele virou um ídolo da torcida do Chelsea em pouco tempo. No começo até teve algumas opiniões contrárias à sua contratação, ele que jogou anos no Paris Saint-Germain, mas o jogador virou ídolo, né? E várias entrevistas com torcedores, né, adeptos do Chelsea, todos citando que o Thiago Silva é o maior ídolo, é o maior jogador, enfim, está com moral o Thiago Silva e com quase 37 anos jogando aí no fino da bola. Mas vamos para outra pauta agora, começa contigo, Moraes, que é a volta do Campeonato Brasileiro, né? Primeira rodada com várias surpresas, tivemos aí o Atlético perdendo para o Fortaleza, o Internacional empatando com o Sport, o empate, né? Um jogo muito igual, um resultado merecido, São Paulo e Fluminense, o Grêmio perdendo para o Ceará, os times de Ceará, aliás, indo muito bem, Ceará e Fortaleza, né? E o Flamengo, no jogo mais aguardado, derrotando o Palmeiras por 1-0. Como é que você analisa essa jornada? E você até pode, Moraes, falar também da Série B, né? Já que foi uma Série B cheia de times aí grandes, campeões brasileiros, e decepcionando também na primeira rodada. Júnior, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Divisão Especial não acabou boa para aqueles chamados grandes do futebol, aqueles que estão brigando pelo título da temporada da Série A. Por exemplo, o Atlético Mineiro foi derrotado pelo Fortaleza, que jogou melhor por 2-1 jogando em Belo Horizonte. O Internacional ficou no empate de 2-2 com o Sport jogando em Porto Alegre. O Ceará ganhou do Grêmio por 3-2. O Bahia meteu 3-0 no Santos. O time do Corinthians perdeu para o Atlético de Goiás jogando em São Paulo e perdeu por 1-0. E por aí vai. Foi uma rodada onde a gente teve um grande empate justo entre São Paulo e Fluminense, e teve também a vitória do Flamengo diante do Palmeiras no maior clássico da rodada, até porque os dois times são apontados como os favoritos ou os principais deles para que eles possam disputar mais uma vez o título do Campeonato Brasileiro. E na Série B ainda foi pior. Os times de camisa perderam e até o Botafogo conseguiu um empate contra o Vila Nova, mas o Vasco perdeu para o Operário jogando em São Januário, no Rio de Janeiro. O time do Cruzeiro perdeu para o Confiança em Aracaju. Isso é uma demonstração que camisa só não ganha jogo. Você tem que ter time com qualidade, planejamento e, acima de tudo, ter a consciência que a Série B é uma competição muito complicada e muito difícil para se jogar. Então, a partir de agora, ter essa consciência, sabendo que a competição está apenas começando
e ainda tem muito tempo para uma recuperação. Foi o começo, mas não foi um bom começo para alguns dos principais clubes brasileiros, Júnior. É verdade, Moraes. Tradição e camisa, né, não são suficientes para você ganhar um jogo, ganhar um campeonato. Mais ainda um campeonato. Tem que realmente corresponder a tudo aquilo que se espera de você, da sua equipe, né? Até pelo investimento, pelos campeonatos anteriores, enfim. E você citou bem, não só na Série A, mas na Série B, tivemos muitos resultados inesperados, né? Claro que o futebol você não pode cravar, o time vai ganhar. Não, você não vai ter que chegar em campo e jogar. E tivemos surpresas na Série A, como também na Série B. E para você, Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, esse início, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo bem. Foi apenas a primeira de 38 rodadas e muita água rolará por baixo da ponte do Brasileirão até o fim do ano. Entretanto, um fato é incontestável. Os campeonatos estaduais não servem de indicativo sobre concretas possibilidades dos clubes ao título da competição nacional. À exceção do Flamengo, bicampeão, vencedor do Palmeiras, seu mais próximo rival, os demais ditos aspirantes ao caneco do Brasileirão se deram mal. O Inter de Ángel Ramírez empatou com o Sport no Beira-Rio. O Grêmio de Thiago Nunes perdeu para o Ceará. O Atlético Mineiro de Cuca caiu em casa para o Fortaleza. E o São Paulo de Hernan Crespo ficou em 0-0 com o Fluminense de Roger, que perdeu um pênalti desperdiçado pelo experiente Nenê na primeira etapa. E até o Santos de Fernando Diniz, mal das pernas, foi goleado pelo Bahia em Salvador. Para além da recuperação do Flamengo, na segunda etapa do Clássico do Maracanã, impondo-se a um Palmeiras cuja marca de seu treinador é jogar no erro eventual do adversário, essa primeira rodada do Brasileirão notabilizou-se fora de campo, ao confirmar que, vitorioso e sob as graças do torcedor palmeirense, o português Abel Ferreira, embora jovem, insiste do alto de suas tamancas lusitanas que 521 anos depois de Cabral desembarcar em Porto Seguro, ainda somos Brasil colônia. Pois não é que o Abel, para justificar os insucessos acumulados este ano, na Supercopa, no Paulistão e no revés desse domingo 30 para o Flamengo, descobriu que nossa imprensa desportiva não sabe traduzir para o português brasileiro, falado por 220 milhões de cidadãos, do total de 267 milhões lusófonos mundo afora, seu castiço linguajar camoniano aí dessa ilustre região do Minho, onde ele nasceu, e você reside, Antônio Júnior. Tá legal, Antônio Manuel Góes. Aliás, o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, tem tido momentos infelizes. Ele é um grande técnico, chegou no Brasil tratando todos de forma muito educada, foi campeão de 2 competições grandes, Copa do Brasil e a Libertadores, sem dúvida alguma, todos os méritos, mas ultimamente tem, talvez pelos insucessos, né? O Palmeiras foi vice-campeão de algumas competições, mas o Abel, talvez por isso, enfim, tenha passado a agir de forma totalmente oposta, tratando mal, sendo arrogante, não reconhecendo os méritos dos adversários. Isso não pega bem, Abel. Não pega bem. Aí ainda chega na entrevista no pós-jogo da derrota para o Flamengo nesse domingo, dia 30 de maio, falando, vocês não estão entendendo meu português. Quer dizer, ele foi ali irônico, né? Vocês não estão entendendo o meu português, eu vou falar mais devagar. Menos, né, Abel? Menos. Você é competente, foi simpático, eu acredito que seja uma pessoa simpática, mas as suas atitudes recentemente são totalmente fora do contexto. Não tem porquê. E colocando todos no mesmo saco, como você mesmo disse. É claro que na imprensa também tem pessoas que erram. Todo mundo pode errar, qualquer um jornalista pode errar.
Todos já tem erros e acertos. Agora você colocar como sendo praxe, né? Ah, não, a imprensa brasileira age assim, não é? Fica muito mal, fica muito mimimi, entendeu? E dando dimensão a pequenas coisas que não tem sentido. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Marcel Lagoas, no bate-papo do PB Desporto. No quadro Personagens do Futebol, a segunda parte do Flamengo de Zico, Júnior, Leandro e companhia. Se falamos na primeira parte sobre as conquistas do Flamengo no Brasileiro de 80, 82 e 83, iremos falar hoje sobre a Libertadores da América, naquela final histórica contra o Cobreloa, ao melhor de 3 jogos. Primeiro jogo realizado no Maracanã, o Flamengo venceu por 2-1. O segundo jogo, vitória do Cobreloa em Santiago por 1-0, uma batalha, Flamengo num ambiente totalmente contrário, né, com a polícia, com o cachorro perto dos jogadores, quando eles iam fazer cobrança de lateral, os jogadores, o Mário Soto, da equipe do Cobreloa, né, agredindo o jogador do Flamengo, enfim, um ambiente totalmente hostil. E no terceiro jogo, para decidir o campeão, em Montevidéu, no Uruguai, deu o Flamengo 2-0, 2 gols de Zico, e vocês irão ver esses gols agora aqui no quadro Personagens do Futebol. Zico, olha a chance do Flamengo entre 3 jogadores. Ainda Zico, olha o gol pintando! Barreira cobrindo o canto direito, é grande por cobertura. Zico bateu! Gol do campeonato! Gol do título em Montevidéu! Gol do Flamengo! Zico na cobrança magistral! Tá aí a delegação do Flamengo recebendo a taça no Círculo Central. Capitão do Flamengo, Zico, beijou a taça, Zico. E ele que fez os 2 gols dessa vitória. Tá aí os gols da conquista do Flamengo, 2-0, terceiro jogo decisivo na final com o Cobreloa em Montevidéu, Estádio Nacional, no dia 23 de novembro. O Flamengo jogou aquela partida com Raul no gol, Ney Dias, Marinho, Moser e Júnior, Andrade, Adílio e Zico, Leandro, Nunes, depois o Anselmo e Tita. Foi a melhor, né, dos 3 jogos. Primeiro jogo, o Flamengo, relembrando, ganhou por 1-0 no Maracanã. No segundo, aliás, 2-1 no Maracanã. No segundo jogo, o Cobreloa ganhou por 1-0, aquele jogo, como eu citei antes, de clima totalmente hostil. E um fato também presente nessa terceira partida, que o Flamengo foi campeão, venceu por 2-0, foi a entrada do Anselmo aos 41 minutos do segundo tempo, apenas com o intuito de agredir o Mário Souto, revidar o que o Mário Souto fez no segundo jogo, agrediu sem bola o Tita, não foi nem expulso, o juiz alegou que não tinha visto o lance. E o Flamengo, aquele clima de revolta, o Paulo César Carpegiani, inclusive, tem vídeos ele afirmando isso. Na ocasião ele disse que colocou realmente o Anselmo para agredir, para revidar o que o Mário Souto fez em Santiago do Chile. Flamengo campeão, Flamengo, pela primeira vez na sua história, campeão da Libertadores. E no período, né, que antecedeu a conquista do Mundial, o jogo decisivo com o Liverpool, teve ainda a final do estadual. O Flamengo venceu o Volta Redonda, sendo campeão do terceiro turno. Foi jogar a final com o Vasco. Um fato lamentável, muito triste que ocorreu nesse período. No dia seguinte à conquista do terceiro turno, o Cláudio Coutinho, o ex-técnico do Flamengo, um dos responsáveis
pela montagem desse Flamengo mágico. Ele, de férias no Rio, foi pescar, ele era especialista, ele amava a pesca submarina e faleceu no dia 27 de novembro, ali nas Ilhas das Cagarras, em frente à Praia de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. No jogo da final com o Vasco, terceiro jogo, o Flamengo perdeu os dois primeiros e ganhou o terceiro por 2-1, sendo campeão. Antes do jogo, a torcida, no clima de comoção, gritando Coutinho, Coutinho, um técnico realmente que a torcida gostava muito e foi fundamental na montagem desse elenco do Flamengo. Vem então a final com o Liverpool no dia 13 de novembro, Flamengo campeão do mundo, e os gols você vai ver agora. Ótima abertura, Nunes tocou para Júnior, se atrapalhou um pouco. Caiu bem de Johnston. Nunes, ótimo toque de calcanhar, Moser. A torcida japonesa gostou, Zico. Por elevação para Nunes, partiu. Olha a chance, olha o gol, tocou Nunes. Gol! Decisão é comigo. Nunes, 1-0, Flamengo em busca do título mundial. Incrivelmente preciso Nunes no toque. 5 da cobrança. A evidente preocupação do goleiro inglês. Barreira apenas de 4 jogadores naquela posição, é muito pouco. Nunes fica por lá. Zico e Júnior. A chance do Flamengo para o segundo gol. Pensamento positivo em todo o Brasil. Partiu, Zico bateu, soltou o goleiro. Fechou também, limpo, Adílio. Gol! Insistiu Nico, chegou Adílio, 2 para o Mengão, 0 para o Liverpool. Adílio, tocando para Zico, na frente para Nunes, posição legal, olha o terceiro gol do Flamengo, Adílio pelo meio, bateu, gol! Nunes, número 9, Flamengo uma vez, 2, 3-0, Flamengo em Tóquio. O lançamento de Zico, partiu Nunes, tocou na frente, na saída do goleiro, bateu cruzado. Flamengo com a mão na taça de campeão mundial para o Liverpool. 41 minutos, primeiro tempo de jogo. Começa uma goleada do Flamengo em Tóquio. Segundo gol de Nunes. Tá aí os gols da conquista do Flamengo no Mundial Interclubes no dia 13 de dezembro de 81. 3-0 em cima do Liverpool. Os 3 gols na primeira etapa. A final no estádio de Tóquio, no Japão. Estádio Nacional de Tóquio, com mais de 62 mil presentes. Flamengo que jogou com Raul no gol, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Andrade, Adílio e Zico, Tita, Nunes, Elico. Flamengo campeão mundial pela primeira vez em 1981, nesse time mágico do Flamengo, abordado aqui no Personagens do Futebol. Nas últimas do PB Desporto, o assunto agora é o esporte. O campeão português da temporada 2020-2021, o time do técnico Rubem Amorim, após 18 anos sendo campeão, mais uma vez, português com todos os méritos,
vai em busca de reforços para a próxima temporada. Uma temporada puxada, já que além do Campeonato Português, das taças, enfim, aqui em Portugal, terá também pela frente a Champions League. E é claro que, mesmo com um bom elenco, o Sporting pode perder jogadores, pensa também em usar a base, vai usar também a formação, vai dar espaço para a formação, para a base do clube, mas o Rubem Amorim já comunicou o desejo de ter reforços. E um dos jogadores que interessa ao Rubem Amorim é o Yangel Herrera, jogador do Manchester City. O Sporting tem protocolo com o Manchester City e pode até conseguir um valor reduzido para fazer contratações. E o Yangel Herrera é um dos jogadores, um médio de 23 anos, talentoso, que nas últimas temporadas, apesar de ser do City, estava emprestado a clubes da Espanha, primeiro no Huesca e nas duas últimas temporadas jogando pelo Granada. Então, o Sporting vai no mercado para se reforçar, já que sabe que tem competições, né, como a Champions, pela frente, e precisa ficar mais forte. Ainda sobre o Campeonato Brasileiro, o Flamengo, que derrotou o Palmeiras por 1-0, não fará o jogo da segunda rodada contra o Grêmio, pelo menos não nesse momento. O Rogério vai ter aí 10 dias, algo em torno de 10 dias, para treinar mais a equipe, porque o jogo foi adiado mediante um acordo do Flamengo com a CBF, em consequência dos jogadores, né, que o Flamengo vai ceder para a seleção, o Gabigol, o Everton Ribeiro e o Rodrigo Caio foi convocado no último domingo para o lugar do Thiago Silva, jogador campeão da Champions pelo Chelsea, lesionado. Aliás, surge a informação nesse momento, né, que o Flamengo pode entrar com o pedido da paralisação do Campeonato Brasileiro durante a Copa América, enquanto se realizar a Copa América no período de 11 de junho a 10 de julho. O Flamengo iria ficar realmente sem 3 jogadores dos principais do seu plantel, do seu elenco. O Gabigol confirmando, o Everton Ribeiro e o Rodrigo Caio. Por falar em Copa América, foi notícia também aqui na Europa dessa decisão, a Conmebol, na verdade, com a CBF e o governo do Brasil, confirmando a Copa América a ser jogada mais uma vez no Brasil. É bom lembrar que a competição estava programada para a Colômbia, mas diante da situação grave do país com relação à pandemia, a Colômbia foi descartada, a Argentina surgiu como o país para sediar a competição, mas nesse último domingo, o próprio governo da Argentina comunicou a impossibilidade de realizar a Copa América mediante o agravamento da pandemia no país. A Conmebol, logo depois desse comunicado do governo argentino, informou que que não haveria competição mais na Argentina, que iria encontrar uma alternativa e que iria divulgar segunda-feira, dia 31 de maio, qual seria essa alternativa. E foi o que ela fez nessa segunda-feira, dia 31 de maio. Comunicou que o Brasil será a sede, e a gente já ficou sabendo, né, todos, que a Conmebol solicitou à CBF, quase que implorando a CBF, para ela tentar, junto ao governo, a realização da Copa América para salvar a competição, já que são 4 milhões de dólares para cada equipe, são 10 seleções, 28 jogos, 10 milhões para o campeão, enfim, muitos patrocínios, muito dinheiro envolvido. E ela, né, nessa hora, passa por cima de uma situação caótica no Brasil. Brasil que, nas últimas horas, a situação se agravou ainda mais. O número de óbitos, de infectados, apenas pouco mais de 20% da população vacinada, e agora vem essa notícia da realização da Copa América no Brasil. Manaus seria uma das cidades escolhidas, mas Manaus já disse que não tem condição de realizar, o que é um absurdo. Todo mundo sabe o que aconteceu com Manaus, o que acontece com Manaus também, um dos estados mais afetados do país. É uma situação totalmente surreal, mas enfim, vamos ver os próximos capítulos dessa
situação envolvendo a Copa América, confirmando, programada do dia 11 de junho até o dia 10 de julho. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vá também no PB Desporto no Instagram, sempre com informações do mundo do futebol, aqui em Portugal, no Brasil e pelo mundo. A todos um grande abraço e até a próxima.